Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com nós todos, com a amada Igreja Universal. Não é a igreja presa em quatro paredes, mas a igreja que somos nós, templo e morada do Espírito Santo. Somos membros e juntos somos um corpo, e esse corpo é Jesus Cristo, na qual traz a revelação da palavra e nos dá poder e autoridade para pregar a esse avivamento que Deus está trazendo. Quero ler a palavra em João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no começo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus, desde o princípio. A palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Para todos nós que somos teólogos, meu nome é Alex Mendonça dos Santos, nascido dia 14 de 7 de 1982, às 20 horas 20 minutos, no Hospital de Santa Amaro, Maternidade de Santa Amaro, no estado de São Paulo, Zona Sul, Brasil. Para todos nós que é teólogo e conhecemos um pouco da palavra de Deus, porque a palavra diz que a gente tem que conhecer e sempre tentar conhecer. Sabemos nós que existe a teologia, a solitude de Deus, onde habita Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, num só corpo. Ele é um Deus único, que se faz em três. E eu vou explicar para vocês dentro dessa mensagem. Quando Deus estava num momento só, na sua glória resplandecia todo o universo que ele criou, que é imenso, que o homem nunca conseguiu calcular o tamanho desse universo. E o que diz? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nesse um só corpo, eles entendem que eles podem e necessitam, mesmo eles vivendo em amor, alegria e paz entre eles mesmos, ter uma família, ter mais pessoas para conversar com eles. Então eles decidem fazer a criação. Quando eles decidem fazer a criação, eles já viram na pré-existência que existiu um anjo, e esse anjo se rebeliou. Com muito amor e muita alegria, Deus então resolve não fazer mais isso. Porém, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o Espírito Santo, que também é Filho no Espírito, e Jesus Cristo Filho, porque veio na carne e morreu por nós e derramou seu sangue, resolve fazer aquilo que Deus, Pai, Yahvé, Jeová, o general do exército, resolveu fazer. E surgiu só no pensamento e Jesus resolveu fazer. E o que diz? Quando Deus faz, ele já faz imediatamente o anjo que se rebeliou, Lúcifer. Aleluia. E quando ele faz Lúcifer, segundo a minha teoria, ele mostra o reino do céu e todas as maravilhas. Ele mostra a terra e todas as maravilhas. E ele mostra o inferno e todas as consequências. Ele mostra o lago de fogo e fala para Lúcifer: tudo isso pode ser seu, se você me obedecer. Porém, Lúcifer já se rebelou naquele mesmo ato, dizendo: quem sou? E Jesus Cristo então respondeu a ele: o seu nome é Lúcifer, quer dizer um anjo de luz que leva fé, o portador da luz. E Lúcifer disse a Jesus Cristo: e tu? Jesus Cristo disse: eu sou. E eu sou quem sou. E você é imortal, Lúcifer. Lúcifer, com a capacidade mental mais rápida que um computador, e uma palavra e a sabedoria e conhecimento de discernir todas as coisas, ele entende que imortal é algo que nunca vai morrer. Porém, Lúcifer se engana, porque imortal é um espírito que não tem vida. E quando Lúcifer pergunta para Jesus Cristo: quem eu sou? Jesus diz: eu sou. E Lúcifer fala: Deus, e fica por aí mesmo no começo dessa mensagem que eu estou desenvolvendo esse raciocínio. Veja bem, Lúcifer viu todo o céu, todas as coisas, e no final de tudo ele fala: Deus. Ele não se submete a Deus. E nisso Deus, Jesus Cristo, faz 7 espíritos
mais poderoso do que Lúcifer. E esses 7 espíritos se submete a Deus Pai, que é Yahvé, grande eu sou, Deus do universo, Jeová, a Deus Filho, que é Jesus Cristo, o justo juiz, testemunha fiel, e a Deus Espírito Santo, que é o Consolador, o Espírito da verdade. Os 7 espíritos se submetem, eles veem que ele é poderoso, tudo, eles falam assim, me rendo, você é meu Criador, você é mais que eu, você me fez. Eles reconhecem a Trindade como criação. Lúcifer não, fica por ali, vendo tudo acontecer e achando que é poderoso, que é igual a Deus, sendo que o próprio Lúcifer colocou esse nome em Yahvé, que é o grande eu sou quem sou, e eu sou Jesus Cristo. Não que eu seja Jesus Cristo, eu quero que vocês entendam o que Deus está me revelando. Coloca o nome dele de Deus. E esse nome já não existia no céu, ele já colocou o nome Deus para fazer vários deuses e fazer confusão. E olha o que acontece. Quando ele faz esses anjos, então Deus faz com o sopro na sua boca todos os outros anjos. E Lúcifer, agora ele tem ali a responsabilidade de organizar o reino do céu, porque ele era precioso, importante para Deus. Deus não é maldoso, Deus já queria resgatar ele, sabendo que ele era rebelioso, que fez rebelião. Ele dá então autoridade no céu para Lúcifer. Talvez Deus errou por isso. Deu autoridade para Lúcifer, sabendo que ele seria rebelde. Deu autoridade no sentido de ele organizar, fazer as coisas. E fica o trono de Deus aqui. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam num só corpo e senta nesse trono. Lúcifer acha que ele está falando só com Jesus Cristo, mas ainda não conhece o Pai e nem o Espírito Santo, porque para conhecer o Pai e o Espírito Santo tem que ser aprovado por Jesus Cristo, que é Filho, porque só Jesus Cristo, que é Filho, pode levar alguém ao Pai e ser adotado pelo Pai e se tornar filho e conhecer o Espírito Santo. É tipo assim. E lá na frente tem um trono. E naquele trono, Lúcifer sobe naquele trono e ali ele range os louvores. Ele faz louvores. Ele tem a capacidade de, conforme está rangendo com a mão, ele joga no coração de cada anjo a sinfonia, a nota musical que ele quer. Ele é o ministro do louvor, Lúcifer. Só que, porém, nessa caminhada por muito tempo fazendo isso, Lúcifer ele se encontra numa situação que ele tem o dom de colocar isso no coração dos anjos. Mas ele não pode colocar isso no coração dos anjos a qualquer momento. Ele tem que estar naquele trono de regência. Quando ele está lá, ele joga louvor no coração dos anjos e os anjos cantam. Mas quando ele está andando pelo pátio, pelo reino, ele não consegue fazer isso. Lúcifer, naquele momento que fica ali regendo, ele começa a olhar para trás ali em vez em quando para ver se Deus está gostando, mas na verdade ele já está planejando estar no lugar de Deus. E a inveja surgiu no céu dessa forma. Ele vendo que não conseguia ter domínio sobre os anjos como queria, e vendo que Deus dominava todos os anjos, a ponto de ele ser o regente de todo mundo, governar só quando está ali naquela posição de regente. Então o que acontece? Ele começa a invejar Deus e decide agora tomar o lugar de Deus. Como ele está sozinho e ainda não sabe como agir, não conhece todo o poder que está sobre ele, sabendo nós que ele foi feito como Deus, onipresente e onipotente. Eu não tenho certeza que ele era onisciente, porque se ele fosse onisciente, ele tinha capacidade de saber todo o poder que ele tinha. Eu estou estudando essa teologia e preciso de ajuda de teólogo para raciocinar na mesma fé que eu. E o que acontece? Lúcifer, então, ele senta num outro lugar, que é uma mesa ali, um lugar que ele senta num trono. E quando ele senta naquele trono ali, ele dá uma de chateado, ele dá uma de desgostoso. Só que os outros anjos gostam dele e quer ver ele andando por ali, porque além dele levar luz e fé, a sua roupa resplandecente, com pedra preciosa, ela leva adoração, ela leva louvor. Então, conforme ele vai andando e o louvor vai indo, os anjos também cantam. Ele era a alegria do reino do céu. E agora ele senta no trono dele e fica ali emburrado, não quer mais ranger anjo para ninguém, ele fica ali parado. Os outros anjos veem Jesus Cristo vendo a situação, vai até Lúcifer para saber o que está acontecendo. E Lúcifer dá uma de desgostoso, ele já começou a fingir que está tudo bem, mas não é a hora de fazer o louvor.
Tipo assim, o louvor agora tem que ser no horário dele. É engraçado essa história que Deus me revelou. Aleluia, Jesus. Aí o que acontece? Sério, Jesus Cristo fala pra ele: Lúcifer, você quer que eu tire a adoração de você? Que Jesus Cristo já estava vendo que ia trazer problema. Jesus Cristo queria consertar ali mesmo. Lúcifer fala: não, Senhor, eu quero que você tire o amor. Só que Jesus fica quieto, já viu a intenção dele, a maldade. Jesus não tira o amor dele, deixa ele no plano dele e volta para lá. Agora Lúcifer, acreditando que Jesus tirou o amor, mas não tirou, ele começa a subir lá no trono, ele renge o povo normal, começa a fazer amizade com todo mundo, por onde ele passa a adoração tá indo, a alegria, a fé vai dentro do reino. Só que agora ele começa a contaminar o reino todinho, com mentira, enganando um anjo um atrás do outro e plantando e semeando a maldade dentro do reino do céu. E o que acontece? Quando ele faz todo esse percurso na eternidade toda, não foi de um dia para o outro, foi a eternidade toda ele fazendo isso. Quando ele faz todo esse percurso de plantar, semear a maldade, aquele anjo que se arrependia, ele ia até Jesus Cristo, não, ele que se sentia mal, ele ia até Jesus Cristo e falava: ó, Lúcifer está fazendo isso comigo. E o que acontece com todos os anjos que vinham até Jesus Cristo, confessavam o que estava sentindo, Jesus Cristo curava. 1/3 dos outros anjos que não confessou, ficou juntamente com Lúcifer. Lúcifer chegou até o último. Quando chegou o último, igual isso aqui, o último anjo, que ele tentou, e esse anjo deu a resposta dele, eu não sei qual que foi, Lúcifer então começa a agir no plano dele. Só que ele nunca revelou a nenhum anjo caído que ele queria ser adorado e estar no lugar de Deus. A história que ele falou no reino do céu, que todos os anjos ali deveriam ser adorados e que tinha que ter louvor para todo mundo. E todo 1/3 concordou com ele, porque ele contaminou o reino. Agora Lúcifer, ele sobe numa dimensão do reino do céu a ponto de sumir no reino do céu. Ele desaparece no reino do céu. E fica ali a semeadura da maldade plantada ali. Uns já preparados com Jesus Cristo, os outros já preparados com Lúcifer, e aquela conversa toda, um já decidido, outros não. Ou não, na verdade um decidiu, outro também. E o que acontece? Lúcifer some. Quando ele volta, ele fala assim: ó, eu preparei um reino, eu cansei, viu? Não foi fácil. Foi difícil, eu fui longe. Eu vou falar assim, para nós chegar lá tem que ir nós tudo de uma vez. E todo 1/3 concordou. Só que aí ele fala: não, mas nós não pode ir para um reino de todos nós de uma vez. Nós temos que tirar Jesus Cristo do trono. Que nós vamos reinar lá e vamos reinar aqui. Nós temos que expulsar ele. Agora Lúcifer chegou com 1/3 dos anjos diante do trono de Jesus Cristo. E quando ele começa a falar, Jesus Cristo faz o mesmo que Moisés, quando foi tirar as tábuas dos 10 mandamentos, quando ele voltou, que fizeram um bezerro de ouro. Moisés falou: aquele que serve a mim vai para trás de mim. E os anjos do Senhor foi para de trás do trono. E agora fica Lúcifer e 1/3 dos anjos dialogando com Deus ali e falando que eles estão errados, que ele quer ser adorado também. Aí Jesus Cristo, então, vendo a situação, disse: quem és tu? E surge todos os arcanjos. Esses arcanjos catam cada um com um anjo caído e se explode na terra. Porque a terra já existia, não da forma que é. Mas o livro de Ezequiel 28 diz que Lúcifer andava no jardim do Éden. Então ele explode na terra. Quando ele explode na terra, surge uma imensa escuridão. E é uma guerra de caráter de Deus e Yahvé, Jesus Cristo e Espírito Santo, e de Lúcifer com 1/3 de anjo caído. Jesus então vem falando assim: haja luz. E a luz surge. Jesus faz separação da luz para as trevas, já dizendo: vai ter divisão. Abba, Eloí, e louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo divide a água que está no céu e a água que está debaixo da terra. Jesus Cristo fala para as águas que estão debaixo da terra: surge, as águas se juntem num só lugar e surge a terra seca. Jesus Cristo fala para a terra: agora da terra produz árvores e frutos frutíferos e surge toda a natureza. Jesus Cristo agora fala para o céu, que surge as estrelas do céu, o sol para governar de noite, de dia, e a lua para governar de dia, de noite.
Aí Jesus Cristo vai e faz todos os animais selvagens e todos os animais que voam, os peixes, tudo. Eu acho que é o 5º ou 6º dia, não sei, no 6º dia. Aí o que acontece? No 6º dia, Jesus Cristo faz o homem do pó da terra, com a própria mão. Você pode ver que toda a criação Deus fez com o poder da tua palavra. O homem foi diferente. O homem, além que ele fazer o homem do pó da terra, do barro, do pó, Jesus Cristo fez com a própria mão. E além de fazer com a própria mão, diz a história, eu não conheço, é como que a terra tem vários pedaços de cobre, ouro, tem um monte de coisa na terra. Jesus Cristo escolhe ali, parece 27 coisas que tem na terra, que só tem no corpo do homem, para fazer o homem. Ou seja, ele escolhe o homem já do pó da terra. Não tem tudo aquilo que a ciência fala que a terra tem, no corpo do homem não tem tudo. Porque Jesus Cristo catou pedacinho por pedacinho, vai fazendo no barro o próprio homem. Vocês vão entender, se vocês estudarem a palavra, vocês vão entender. Aí ele faz o homem com a própria mão, com o barro ali, a massa, faz bonitinho. E de longe ele fala assim para a trindade e todos os outros anjos: façamos o homem a nossa imagem. E ele sopra no homem o fôlego de vida. E o homem passa a se tornar alma vivente. Alma vivente porque ele tinha uma alma e um corpo. Um corpo na qual já era um corpo de glória, que resplandecia sua glória, não de glória, um corpo de resplandecente. E quando o Adão comia um fruto, que ele comia qualquer coisa, ele não tinha necessidade de cagar, de mijar essas coisas, porque o seu corpo, o organismo, comia todas as coisas e ficava por isso mesmo, ele não tinha essa necessidade. Tanto ele como Eva. E o que eu quero dizer? Veja bem, quando ele faz o homem, que agora ele vem no final da tarde, conversa com o homem, ele está explicando, Lúcifer e os anjos caídos estão assistindo. Eles também estão assistindo, é como se Deus e os anjos do bem estão à direita e os anjos do mal estão à esquerda só vendo. Porque agora Deus está provando para todos aqueles anjos caídos que ele realmente é amor. Que ele não queria ver a maldade de ninguém, que se tivesse conversado, teria feito alguma coisa acontecia. Agora ele faz Adão dessa forma e fala assim: vou descansar no 7º dia. Mas ele não descansou a ponto de dormir. Ele parou a criação dele ali para mostrar que o caráter dele é amor. E agora falar para Lúcifer assim: Lúcifer, se você não tocar no homem e na mulher, fazendo eles comer do fruto do bem e do mal, e nascer uma criança, eu perdoo vocês todos da rebelião, e você vai ter um corpo de glória como o do homem, e vai ter uma vida eterna. Lúcifer olhou o homem e a amizade de Deus todos os dias, e chegou um dia que ele se intrometeu na amizade de Deus, e ele viu que Adão não daria ouvido para ele, mas a mulher, ela tentada a conhecer, a conversar. Eu não sei, eu não conheço, eu não sou casado, mas veja bem, essa é a minha ideia. Pode ser que Lúcifer, eu acredito dessa forma, existia todos os bichos na terra, mas a serpente não existia. Minha ideia, essa é a minha ideia. Depois eu espero que o Espírito Santo me traz o raciocínio de volta. A serpente estava ali naquela árvore, ali vamos falar que é uma árvore, uma maçã, um pé de maçã, e Lúcifer virou a serpente, está enrolada ali. E Eva está de bobeira, se aproxima perto da árvore bonita, desejável, tudo. E quando ela vê a serpente balançando a cabeça assim. E ali a serpente fala: é verdade que vocês podem comer de todas as árvores? Não pode comer de todas as árvores? Acho que eu não estou lendo Bíblia, eu só estou falando o que Deus tem me revelado. Aí a Eva fala: não pode comer de todas as árvores, só não pode comer dessa árvore aqui, porque se nós tocar e comer, nós morremos. Aí a serpente fala: não é assim não. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Olha a tentação do diabo que ele faz para nós, humanos, é querer que nós sejamos como Deus. E todo homem que quer ser como Deus, acaba como Hitler. Ele acaba morrendo nas mãos de Deus. Como todo homem, o pecador, o infiel, o que vai ser curado. Deixa eu falar. Ajuda ele a fazer a obra. Pai, vigia. Aí a mulher vai, come do fruto. Quando ela come do fruto, ela vai na ideia de levar para Adão. Quando ela vai levar para Adão, Lúcifer, que era a serpente na árvore, já saiu já não é mais uma serpente transformada e agora já encarnou em Eva.
Já agora quem tá indo conversar com Adão é o próprio Satanás. E com a maçã na mão, falando, Adão, come, eu te amo. Pode comer, pode olhar para mim. Eu não morri. Deus vai fazer nós ser como ele. Aí Adão olha para ela e ela fala, Adão, se você me ama, come da fruta, Adão. E Adão come da fruta. E quando ele come da fruta, entra no mundo o pecado e a morte. Acaba a paz, a comunhão, a harmonia, os bichos já viram um monte de bicho brabo por todo quanto é lado. Aquela roupa resplandecente dele, que era um corpo resplandecente, era uma roupa, ela desaparece e Adão e Eva ficam pelados. E os dois agora têm medo dos bichos, não sabem o que está acontecendo entre eles mesmos e não se entende. E quando Deus vem no Jardim do Éden para ver Adão, já sabendo de tudo e que o caráter de Satanás é esse, e o que acontece? Deus disse, Adão, Adão, onde tu estás? E Adão está escondido. Sai de fora da figueira e conversa com Deus. Se Adão assumisse a responsabilidade de falar, eu pequei, Senhor, Deus teria mudado a situação. Não, teria acontecido do mesmo jeito. Agora me diz o que você aprendeu nisso. Eu aprendi isso aqui. O Jardim do Éden foi feito como um quebra-cabeça. Colocou uma árvore da vida eterna no Jardim do Éden e uma árvore do bem e do mal. E fez a proposta para Satanás, se você provar que não vai tocar no homem, se você amar, eu te perdoo, você vai ter um corpo de glória igual ao homem, um corpo resplandecente. Agora, se o Lúcifer quisesse ser perdoado, levaria o homem a comer o fruto da vida eterna. Porém, ele ia fazer o homem comer da vida eterna e, na mesma situação, levar o homem a comer da vida do bem e do mal. O homem ia viver guerreando entre eles mesmos, sangrando e não morresse, como se o corpo fosse de borracha. Aí o que acontece? Jesus Cristo ia vir dizendo, eu sou a morte e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja vivo, morto, viverá. Eu trouxe a morte e a paz. Diante de mim tem a paz para a vida eterna ou a morte para o fogo eterno. Ele ia vir falando um monte de versículo, que ele já me colocou várias coisas na mente, e até começa a inventar. Não, inventa não, é isso mesmo. Agora escuta. Ele é tão mau que ele poderia ter comido a árvore, feito comer a árvore do bem e do mal, da árvore da vida eterna, e Deus perdoar ele e dar um corpo de glória para ele. Ele teve várias oportunidades para ser perdoado. Aí agora Adão é expulso do Jardim do Éden, como a Bíblia fala. É cercada a árvore do bem da vida eterna para que Adão não come. Porque Adão revelou, Jesus revelou que Adão voltou para o Jardim do Éden. Só que ele viveu do suor dele. Agora ele não tem mais um corpo de resplandecente. Agora ele soa, ele cansa, ele tem vontade de cagar, ele tem que mijar. Agora ficou diferente. Ele comeu do fruto, fez um monte de coisa. Ali naquele lugar ali, nasceu Caim e Abel. Essa teoria é minha. Nasceu Caim e Abel. Quando eles tiveram uma certa idade e Adão pregando, ensinando para eles como tinha que ser, Caim cuidava da ovelha. Deus gosta de sacrifício que derrama sangue. E Abel, Caim não. Mas resumindo, vocês sabem a história. Ali onde era o Jardim do Éden, Adão então, Caim mata Abel e ainda expulsa Adão do paraíso. Por isso que ele foi expulso do paraíso. Resumindo. Aí agora Adão tem que encontrar um outro lugar para comer e o sofrimento foi maior. E ali no Éden, ali, mesmo no pecado e sendo um vagabundo, Caim fez e construiu, edificou uma cidade por ali e fez tudo mais. E o que acontece? Deus ele não abandonou Adão e nem os outros. Ele veio fazendo promessa sobre promessa. Por quê? Ele fez uma promessa no Jardim do Éden que da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Só que do homem tem que gozar dentro da mulher para nascer um outro, para esmagar dentro da serpente. Como que a promessa foi feita para a mulher, essa promessa está escrita assim, ó, do homem, não, é da mulher, nasce, não importa. Seja o Espírito Santo fez Jesus Cristo para esmagar a cabeça da serpente, e Deus fez nós homens para pisar na cabeça da serpente. Pode ver que uma coisa tá, você pisa na cabeça da serpente, vai pisar, o descendente vai pisar na cabeça da serpente. Só que Paulo já mostra que Jesus Cristo vai esmagar, então tem a diferença. O homem pisa, Jesus Cristo, filho do Deus vivo, o homem esmaga. E aí, já falei da morte, tudo, aí veja bem.
Deus continua acompanhando o homem. Tanto que agora, de Adão até as pragas de Moisés, a morte reina. Porque o homem luta pela sua própria força. E eu vou aumentar esse vídeo. O homem luta com a sua própria força e faz a força, a sua própria violência, a sua própria lei. E quando chega ali, que o homem está durando quase 1000 anos, quando chega o profeta Enoque já está dizendo, ó, vai chover, vai cair água do céu. Vocês vão morrer afogados se vocês não obedecer ao profeta que está vindo. Eloí, laços. Aí diz o Senhor, que todo mundo se revoltou com Enoque, a ponto de Deus falar assim, Enoque, eu te amo tanto, que eu não vou deixar ninguém tocar em você. Você foi fiel em toda a minha palavra. Tudo que eu mandei dizer, você disse. E arrebatou Enoque para o reino do céu. Só que naquele tempo não chovia. Era o vapor da terra, a água que fazia as flores florescer. Aí nasce então Noé. E Noé vem dizendo a mesma história. Só que agora o povo fala assim, você vai morrer como Enoque. O povo nunca acreditou que Enoque foi arrebatado. Só que Noé agora ele tem o Espírito Santo dentro dele que ninguém toca nele. E ele faz a arca. E quando ele faz a arca, que ele coloca os animais, tudo, que fecha as portas, o coração de Deus dói de uma tal forma. O coração de Deus está tão machucado, está tão apertado que ele não aguenta. Porque como está escrito nas cartas de 1ª Epístola de João, capítulo 5, eu não lembro o versículo, fala que Deus é amor. Se Deus é amor, e Deus fala em João capítulo 4, que ele é espírito, e procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Agora, se Deus é espírito e ele é amor, Deus é um espírito que tem sentimento. E quando ele vê o homem naquela situação toda, querendo matar o outro, o coração dele doeu tanto, o sentimento dele apertou o coração de uma tal forma que ele chorou. E quando ele chorou, ele não conseguiu evitar. Ele matou toda a humanidade com as suas lágrimas. Durante 40 dias, 40 noites ele chorou. Ele não aguentou. O coração de Deus chora por causa do nosso pecado. É verdade, ele chorou muito. Aí depois disso, Noé vai e faz um sacrifício, e ele faz uma aliança com o homem. Ou seja, eu nunca mais vou chorar pelo homem. Ajuda ele. Aí o que acontece? A aliança, você sabe que é esse arco-íris que aparece na televisão, no céu. Aí vem, isso foi no tempo que a morte reinou. Aí ele escolhe homens, mais homens, escolheu Moisés. Moisés foi um grande homem. Ele mesmo escreveu com o próprio dedo os 10 mandamentos. Que agora ele está mostrando com o dedo, indicando para a pedra. Lembra que ele fala que Pedro é a pedra? Ele está indicando para a pedra, você é pecador, você tem que reconhecer que você é pecador e confessar o seu pecado. Ele coloca assim, ó, não matarás com o próprio dedo, não furtarás com o próprio dedo, não cobiçarás com o próprio dedo dele já está explicando. É o dedo indicador, tá caguetando, você é pecador, reconheça. Aí o pecado reina até a cruz. E nisso ele foi Deus no céu, Deus fazendo a terra e mostrou o caráter dele. Aí ele mostra o Espírito Santo agindo depois do reino da morte, porque ali no reino da morte de Adão até Moisés, Deus já tinha entrado em juízo com o homem. Aí agora, quando o Espírito Santo está usando os profetas, tudo está revelando o Espírito Santo, nasce Jesus Cristo, a testemunha justa e fiel. E ele faz a obra, ele cura, ele faz tudo as maravilhas, ajudou nós. Deus, Jesus Cristo é maravilhoso. E agora Jesus Cristo é levado para a cruz. Ele morre e sangra na cruz, derramando todo o teu sangue, por amor de nós, para que a graça de Deus nos alcance. E quando tem um monte de fariseu debaixo da cruz dizendo que o sangue dele caia sobre maldição sobre nós, Jesus Cristo diz, Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que faz. Olha a ideia dos fariseus, que o sangue dele cai por cima de nós e os nossos descendentes. Vê se não é o diabo usando uma pessoa dessa, querendo se amaldiçoando ele, amaldiçoando a descendência por a morte de um justo. Olha o que o justo juiz, que é Jesus Cristo, faz. Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que faz. Aí João escreve assim, filhinho, eu vos escrevo isso para que não peques, mas se pecar, lembre que você tem um advogado justo e fiel, pois o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Quando Jesus Cristo morre,
ressuscita ao terceiro dia, e numa reunião com seus discípulos, e apareceu para toda Jerusalém, todo mundo viu Jesus Cristo. É que a Bíblia coloca 500, depois ficou 120, depois ficou só 12, que viu ele subir ao céu. É porque a obra de Deus é desse jeito. Começa com um monte de gente. Aí fica uma contigo, quando vai ver, fica só você e sua família. Todo pastor passa por isso. E o que acontece? Ele sobe ao céu, depois algum dia ele derrama o Espírito Santo, o Consolador, sobre a terra, cumprindo a promessa que ele fala: não perturbeis o vosso coração, crê em mim, crê no Pai. Na casa do Pai há muitas moradas. Se você ler todo esse capítulo, você vai ver que ele está prometendo que vai vir o Espírito da verdade. Aí Paulo vem e escreve as cartas. E Paulo demora 14, 13 anos para entender o que é amor. Ninguém prega a palavra de Deus de um dia para o outro. Eu vi Jesus Cristo como foi quando eu tinha 11 anos de idade. E veja bem, Paulo, ele vê Jesus Cristo, ele vai para o deserto, fica 14 anos. A mente de Paulo é cumprir todo o Torá, é matar mesmo que se aparecer outro Deus, é destruir qualquer outra religião. Essa é a mente de Paulo. Agora, depois de 14 anos, ele entra na história dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, eu não tivesse amor, seria como um tino que não soa. Ainda que eu desse todo o meu corpo para ser queimado, que eu distribuísse todas as minhas riquezas, que eu fizesse todas as profecias, tivesse todo o conhecimento, se não fosse o amor, eu nada seria. Jesus Cristo, Deus Pai que é Yahvé, o grande eu sou Jeová, o Espírito Santo é o amor. Jesus Cristo então faz isso e Paulo morre fazendo todas as suas cartas. E depois que Paulo morre, vem João revelando o Apocalipse. E os 3 primeiros capítulos do Apocalipse já se cumpriu dentro do momento que João organizou não, porque o Apocalipse não está escrito como João escreveu. Está sim escritas as palavras, mas ele foi organizado pelo homem. Nada pode dizer que foi ditado como está escrito. Mas eu quero dizer que os 3 primeiros capítulos é o que acontece com a igreja hoje em dia. É os avisos à igreja. E o que acontece? Paulo diz assim: ó, não se preocupe com os mortos, pois aqueles que morreram serão ressuscitados. E nós que estamos na terra seremos transardados, arrebatados para o céu, no tocar e o soar da trombeta. Quando Paulo fala isso, ele fala que vai vir um arrebatamento. Ele não fala o dia nem a hora, mas para se consolar com isso. E o que mais acontece no capítulo 5? Ele fala assim, ó, não se preocupe, vai vir um tempo de paz e segurança, que é o que eu oro. Esse tempo de paz e segurança é o que está escrito em Oséias, capítulo 2, versículos 17, 18 e 19, que eu não tenho como vou falar. Deus faz uma aliança com o homem, com todos os animais, e Deus fala para o homem assim: Deus fala assim para o homem: eu sou o seu esposo, você é minha legítima esposa, nós estaremos unidos num laço de justiça, retidão, amor e misericórdia. Eu serei para sempre fiel e você me servirá. Oséias capítulo 2, versículos 17, 18 e 19. E o que acontece? Agora eu vou revelar para vocês. Quando o povo de Israel... Não, vou revelar para vocês. O cavalo branco é o anticristo. Quando Jesus morreu, o espírito anticristo já estava na terra, João fala isso. O cavalo marrom é o espírito que tira a paz e faz guerra. É o que Jesus profetizou em Mateus capítulo 24. Nação contra nação, reino contra reino. E ele diz que quando o evangelho for pregado em toda a nação será o fim. O cavalo preto é o cavalo que vai colocar na balança todas as moedas financeiras. Provavelmente vai ficar 4 moedas financeiras só. Eu acredito que vai ser o dólar, o euro e a moeda chinesa. Não sei se o real vai ficar nessa história. Porque, segundo o que eu li hoje, Ezequiel capítulo 8, Daniel capítulo 8, que surge um bode que chifra o cordeiro. Quando acabar o sacrifício, vou falar rapidão. Quando acabar o sacrifício que o Israel vai fazer, vai surgir um rei que vai destruir esses 4 reinos, que vai destruir as 4 moedas. E agora eu quero resumir para você. Então, vai surgir um rei, ó, para ficar mais fácil. O número da besta, o 666, que diz aquele que tem sabedoria, calcula o número, é o número de um homem. É isso aqui, ó. Adão foi um homem que Deus fez e representa o número 6. O número 6 quer dizer o número do homem. Jesus Cristo é outro homem que Deus enviou, representa o número 6. E Lúcifer, o filho da perdição, o anticristo, é outro homem.
Cada homem com um propósito diferente. Por isso são 3 homens e quer dizer 666, o número do homem. Mas o que eu quero dizer para você, esse homem que é o 666, ele vai travar a conta de todo mundo. Todo mundo vai ter a conta digital, vai pagar no Pix, vai pagar no cartão. Ele vai travar a conta de todo mundo. Naquele travar a conta de todo mundo, por ele ser bem influente, ter muita influência, aí o que acontece? O homem tem que ir até ele, até o banco, para saber o que está acontecendo. Aí no banco, eles vão falar, você tem que receber um sinal na mão ou na testa, para que seu dinheiro volte. Porque agora quem governa e quem domina é o anticristo. Você vai falar o nome do cara, eu não sei qual é o nome do cara. Isso vai acontecer daqui a alguns anos, tudo depende do homem. Se o homem ouvir a voz de Deus, vai ter mais um milênio. Se o homem não ouvir a voz de Deus, daqui 2.300 anos vai acontecer. Porque Daniel capítulo 8 fala que vai ter 2.300 manhã e tarde. Ou seja, é só 2.300 anos para que aconteça o sacrifício do nojento. Você vai ver lá, lendo Daniel capítulo 8. E aí o que eu quero dizer, aqueles que não aceitar o sinal da besta, vai ter que fazer como Nabucodonosor, que vai ser realmente 7 anos de tribulação. Aí Nabucodonosor ficou 7 anos comendo no meio do mato, do pasto, comendo bicho que aparecia. Ficou cabeludo, as unhas cresceu, virou um monstro. Para poder reconhecer que Deus é o soberano Senhor. Então a igreja de Deus já tem que estar preparada, porque se alguém ficar no arrebatamento, aí vai ter que fazer o mesmo que Nabucodonosor. E vai ser dessa forma. O arrebatamento vai ser dentro da grande tribulação. Quando o anticristo estiver fazendo um acordo de paz com os outros povos, com os outros países, a igreja é arrebatada. Mas pode ser que a igreja pode ser arrebatada hoje mesmo. Porque você pode morrer a qualquer momento e é arrebatamento para você que morreu. Não fica pensando que você vai gozar, viver de qualquer jeito aí, falando que tu é salvo, vai ser arrebatado. Você é um hipócrita, você é pior que os fariseus que faz isso. Porque a graça não é barata, Jesus não morreu de graça na cruz. Jesus morreu para que você seja testemunha, tanto no seu trabalho, na escola, na igreja. Você não pode ser falso com todo mundo, vivendo de qualquer jeito no mundo. Aí você entra dentro da igreja, vai pregar a palavra e fala que é isso e aquilo e não vive o que você fala. Aí o que acontece? Israel vai entrar em guerra com esse governo. Pode ler capítulo 8 de Daniel. Israel vai entrar em guerra. Muita gente vai querer destruir Israel. Israel, os muçulmanos, vai ter já feito um acordo de paz. E o que acontece? Eles não podem destruir com uma bomba atômica, uma bomba nuclear. Ele não vai fazer isso. Ele tem que matar homem por homem dentro de Israel e entrar dentro do terceiro templo, sentar num trono que eles vão fazer, porque esse trono fala que é para Moisés. Vai sentar nesse trono e dizer, eu sou quem sou, eu sou Deus. Ele tem que falar, vale, agir o mal, aba. Perdoe, prova que ele vai falar isso. Ele não vai falar isso mesmo. O Senhor é o dono da vida, Jesus. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo da vida. A vida me faz dormir e acordar onde eu nem sei onde eu vou parar. Eu dependo do Senhor, Jesus Cristo. É joelho. Pai, vamos terminar esses joelhos no chão. Eu vou me ajoelhar. Quando o Senhor fazer todo o joelho e joelho, Pai, eu já me vivo ajoelhado. Vou giar. Ó, ele não vai conseguir sentar nesse trono e dizer isso. Tem que ser o filho da perdição, tem que ser o próprio anticristo. E ele não tem alma, ele é espírito e corpo, ele não tem sentimento nenhum. Mas uma coisa eu posso revelar. Sabe o Apocalipse quando fala que a besta, alguém vai ser ferido, depois ele volta dos mortos, teve 8 reis, alguma coisa assim? É um padre. Esse padre vai estar de bobeira lá, mas ele vai ser muito amigo dos outros. Vai estar lá, ou ele vai aparecer na televisão. Ele vai fazer um velório de 3 dias, a internet filmando ele deitado no caixão. Aí vai vir um homem mais ou menos de 1,90 m, o rosto branco, meio quadrado, o cabelo bem pretinho, bem lisinho. Eu não vi o olho dele porque ele estava de óculos escuros. Aí estou apaixonado. Isso eu vi num sonho quando eu estava na igreja, quando eu era criança, tapadoria. Assim diz o Senhor, vigia. Esse homem vai pegar na mão desse padre. E nos últimos momentos, ali faltando uns 15 minutos, 10 minutos, eu não sei quantos minutos. Sei que o caixão já vai ser levado pro sepulcro. Aí ele vai catar na mão desse padre, ele vai começar a chorar. Ele não tem alma, mas ele vai chorar. E quando ele chorar, esse padre vai ressuscitar.
E quando ele ressuscitar, ele vai começar a fazer todas essas ideias que ele está fazendo. Aí que ele vai ser um gramor mesmo, celebridade, todo mundo vai acreditar que ele ressuscita e ele tem poder para derrubar fogo do céu. Ninguém vai desacreditar não, que ele vai mostrar a cara dele, ele vai falar quem ele é e quem é crente para enfrentar ele. Ele vai falar desse jeito porque ele não morre. Agora me diz, tá, aí o sopro da sua boca, Jesus mata ele no sopro da sua boca e todos aqueles que aceitaram o sinal da besta. Vai ter alguns outros no país, no Brasil, no mundo todo vai ter pessoas que não aceitaram o sinal da besta, porque são 7 anos que eu vou prover a comida, vou prover tudo para quem não aceitar o sinal da besta. Agora ele diz uma coisa, aceita a minha vontade. Eu já aceitei, Jesus. Foi o Senhor que falou para mim, não. Eu falei, eis-me aqui, envia-me. Eu vi a África, um monte de bomba explodindo em cima do povo negro. E você me disse não. E hoje eu entendo que eu não ia conseguir passar fome, não. Eu nunca passei fome, vendia. Avança isso aqui. Vai, vou. Não mata ninguém. Pai, é só o Senhor que pode me segurar para não matar alguém. Eu aprendi com você, Jesus. Aquele que tem a mão suja de sangue e o coração sujo não entrará no reino do céu. Eu não quero perder o reino do céu, Jesus. Aí o que acontece? Eu já falei isso aí uma vez, ele morre, aí desce do céu a Nova Jerusalém, que fica ali em Israel todinha, porque ali era o Jardim do Éden, por isso que ele é santo. Desce todinha a Nova Jerusalém ali, pega tudo aquela região ali, porque Israel está no centro do globo terrestre. Aí começa o milênio, aí a Nova Jerusalém representa Cristo, vai começar o milênio, vai ter fruta, vai ser uma abundância, vai ser uma alegria, só que Satanás vai estar amarrado, e aí vamos ver o que... Não, fala mais nada, eu quero falar tudo, pai. Aí o que acontece? Depois de um milênio, eles vão viver por 1000 anos, eles vão nascer criança, tudo, mas esses que estão que venceram a morte, que venceram a grande tribulação, eles vão viver mais 1000 anos, quase 1000 anos. E os filhos dele que crescer também vão viver. Ou seja, eles vão viver igual na época de Adão, sabendo que Satanás vai ser solto. Aí se cumpre o que está em Apocalipse capítulo 9, que o Senhor me revelou ontem. O inferno se abre e ele começa a matar todo mundo que não negar Cristo, que não foi enganado por Satanás. Depois que ele mata todo mundo, porque se ele não matasse, ele ia ser perdoado e ficar na terra. Mas ele decidiu ser mau, ele vai matar todo mundo. Quando ele matar todo mundo, aí acontece o juízo final. O trono branco desce sobre o céu, ele está no céu. No céu, Jesus Cristo sentado no trono branco. E Jesus Cristo abre os livros das obras. Todos eles, quando abrir o livro, todos eles vão ter consciência já na mente de cada um, as obras que fizeram. A oportunidade que teve de aceitar Jesus, alguém falou, aceita Jesus, quer aceitar Jesus? E eles falando não, e na hora ele já quer falar sim, mas não consegue, porque o não fala primeiro. Aí o que acontece? Jesus vai dizer o seu sermão, por isso que ele prega aos mortos. Eu quis te dar um corpo de glória, eu quis te dar uma vida em abundância, eu vim trazer uma novidade de vida, eu vim salvar o mundo, eu vim salvar o mundo e não condenar. Ele vai dar o sermão dele, eu não sei direito, isso mesmo. E o que acontece? Quando ele terminar de falar o sermão dele, 1/3 dos anjos caídos vai encarnar em todos esses homens que negaram a Cristo, que não aceitaram a Jesus Cristo. E vai muita gente para o inferno, gente que não tem limite. Porque não é só 1/3 de homem que vai ter encarnado, vai ter sobrar gente, isso mesmo. E agora o que acontece? Eles estão todos encarnados, todos sofrendo, e Jesus Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, maldito. E eles vão cair todos de joelho, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E já é Satanás encarnado neles, pedindo misericórdia para voltar atrás. E isso o trono branco sobe para o céu. E Yahvé, que é o grande eu sou, o Deus do universo, e Jeová, diz a Jesus Cristo, a testemunha fiel, o justo juiz, eu nunca mais vou irar com a sua criação. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito Santo, vai dizer amém. E eles vão subir para o reino do céu. A ira de Deus, as 7 taças, vai começar a cair na terra. Vai durar 500 anos para se completar um milênio, um tempo, 2 tempos e meio tempo. Isso mesmo. Depois disso, mais 500 anos, cai na terra a ira de Deus. Quando cai na terra a ira de Deus, Jesus Cristo, vai começar a fazer uma coisa que só os anjos viu. E eu vou explicar para vocês. Os anjos viu como Deus fez todo o céu. O caráter de Deus e a bondade de Deus, e acompanhou o amor de Deus. Agora para nós que é a igreja, os anjos, que nós que estamos no céu,
Vamos ver Jesus Cristo fazer o novo céu e a nova terra. O amor dele, o caráter, nós vai ver tudo ao vivo. Imagine a loucura que vai ser Jesus falar assim, haja luz, e a luz brilhar. E de repente ele falar, faça separação disso e aquilo. Eu não sei como vai ser, mas eu quero estar lá nesse dia. Depois que ele fazer tudo isso, aí nós vamos ter a nossa morada nesse novo céu e nossa terra. Vai ser imenso, não vai ter mar, vai ter linha do mar, vai ter tudo, filho. Eu falo, ajuda eu. Pai, você pode me usar se quiser, não vem usar eu para curar os outros e ressuscitar ninguém não, que o povo só quer ser curado, o povo só quer ser ressuscitado, o povo só quer dinheiro. Eu quero avivamento na terra toda. Se for, eu fico no meu quarto de joelho, orando para você avivar. Desde quando eu era criança eu pedi para avivar a terra, aviva todos os países, Pai. Coloca essa Constituição em todos os países. Não é Constituição, é um plano. Veja bem, assim diz, nunca mais negue o meu nome. Pai, eu não vou te prometer, não. Eu quero que você me salve mesmo negando o seu nome. Todos os seus discípulos foi mártir por não negar o seu nome. Deixa eu terminar. Aí sim, vai ter um novo céu, nova terra. Aí vai ter um novo céu, nova terra. Aí tem o paraíso. Tem o céu, que é o dos anjos. Tem o santo dos santos, que só aparece lá de vez em quando outro alguém. Eu vou ser no tamanho mais magro, você igual eu tendo na foto um menino. Eu vou ter uma guitarra e vou cantar. Esse é meu plano. Sem contar que eu já pedi para ele um outro trono, um outro reino, que é um trono, igual o Jardim do Éden, que não tem homem, não tem ninguém, que eu quero sentar naquele trono. E quando eu levantar, eu quero dizer, eu sou quem sou. E os leões, tudo vai aparecer na minha frente, se prostrar e rungir na minha frente. E eu vou dizer, eu sou. E vou sentar ali. Minha oração é essa, mano. Eu não oro pedindo carro, casa, casamento, família. Eu não fico perdendo tempo com isso, não. Porque eu já falei para Jesus Cristo que o amor nem existe. E se ele existiu, foi o próprio Jesus Cristo. Passou na terra por um tempo, foi assassinado pela traição. E aquele que ama sofre. Por isso que Paulo falou, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Receba o amor do Pai. Esteja preparado para sofrer por amor às almas, por amor às pessoas, por amor aos filhos, por amor à família, por amor da igreja. Deus está no controle. Ele está no controle. Deus governa e domina todo aquele que se entrega. Eu vou entregar essa mensagem aqui, que deu 47 minutos. Espero que chegue em todos os lugares aí. O meu nome é Alex Mendonça dos Santos. Eu nasci no dia 14/7/1982. Às 20 horas, 20 minutos, em São Paulo, na maternidade Santa Amaro, zona sul de São Paulo, Brasil. E eu preciso que esse vídeo chegue em algum lugar, que eu quero fazer uma faculdade aí de teologia. Talvez eu faça mais uma de psicologia e uma de administração, porque daqui uns 10 anos eu vou abrir uma igreja. Se Deus permitir, eu vou ter uma igreja, porque Deus me chamou para profetizar, não para pastorear. Agora, aquele que é pastor, se prepara, que você tem que dar conta de cada alma que você está cuidando do rebanho. Aquele que é apóstolo, se prepara, que você tem que dar conta de cada obreiro, de cada pastor, das igrejas que você tem pregado. E aquele que é evangelista, tudo bem, se prepara, que você tem que falar mais do amor de Deus, você tem que falar mais de Jesus Cristo e avisar para todo mundo que Jesus está voltando. Aquele que é teólogo, se prepara para dar um entendimento das pessoas, ouvir o que é bom e acreditar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, porque mestre mesmo, rabino, é só Jesus Cristo. Eu agradeço ao Espírito Santo pela honra de ter me feito um teólogo. Agora, para aquele que é profeta como eu, se prepara, porque não tem mulher, não tem carro, não tem casa, não tem dinheiro, tem que ficar na casa de recuperação, louco para trabalhar, já não consigo mais trabalhar porque eu cheguei aos 41 anos e não tenho mais força. Não tá fácil não, mano. Eu não vi um profeta se dar bem, a não ser o profeta. Parece que o profeta Eliseu é o único que se deu bem, mano. Não casou com uma viúva, mas conseguiu um quartinho, comeu bem. Eu não vi nenhum profeta. Agora coloca teólogo aí na minha linha, no meu Facebook, para poder falar comigo e me explicar mais a Bíblia, que eu tenho muito que aprender, entendeu? Eu li a Bíblia só uma vez só, e 2 vezes quando criança. O meu Facebook é Igreja Ministério Aba. Igreja Ministério Aba, no Facebook. Meu nome é Alex Mendonça dos Santos. Você vai ver uns 10 Alex Mendonça dos Santos, que sou eu. Mas agora eu tô nesse daí porque eu não esqueci a senha ainda. Muito obrigado a todos
e não é querendo me gloriar não, mas eu me glorio no meu passado. Eu já fui um ex-assaltante, assaltava tudo, integrante do primeiro comando do PCC, que era mais de 1533 na época. Eu agradeço ao PCC que não matou nem pai e nem mãe de desembargador, de juiz, de promotor, de delegado, ninguém. E com isso nós fomos julgados pelo aquilo que nós fizemos e não ficamos na lei dos 30, e a glória de Deus se resplandece sobre todo mundo, porque agora é o primeiro comando de Cristo. Assim diz o Senhor. Amém.